Sejam bem-vindos a mais um Mastermind Ho'oponopono. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Juliana De Carli e eu te ajudo a desenvolver o seu potencial máximo. Então, o objetivo aqui do Mastermind é nos reunir para a gente criar, uma egrégora e a gente se fortalecer a nossa consciência com vários assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Então, nós nos unimos para ficarmos mais fortes, né? E quanto mais pessoas estiverem aqui com a gente, mais o Mastermind se fortalece, mais a nossa meditação ganha força. E como é que está funcionando isso? É toda terça-feira, a gente tem um encontro aqui, né, sobre consciência, sobre algum assunto que vai ser trabalhado na semana. E na quinta-feira a gente tem a prática de Ho'oponopono para alinhar a parte espiritual com a parte de consciência e as nossas ações. Então é um trabalho mesmo que vai pegar aí todos os corpos, né, vai trabalhar a gente a todos os níveis e faz com que a gente consiga colocar em prática. Então, o assunto sempre da terça-feira faz a gente refletir, analisar a nossa vida, é quase como uma terapia ao mesmo tempo, né? Então, a união faz a força, né, pessoal? E a gente elevar o potencial de cada um aqui, de cada participante, isso vai influenciar mais a sua vida e a vida de todas as pessoas que estão à sua volta, tá? Então, quanto mais pessoas estiverem aqui com a gente, melhor. Nós estamos aí rodeados por desafios. Parece que, eu não sei se é impressão minha, mas cada vez mais, né, a vida está nos chamando aí para uma transformação. E não adianta a gente ficar aí na postura passiva, sem querer olhar para o que deve ser olhado, né? É muito importante que a gente faça, de fato, essa reforma íntima, né? Olá, Mel, olá, Deia, Silvia, Regina, Carla, vamos entrando. Carla, muito bem-vindas todas. Então, gente, sozinha fica mais difícil. Olá, Jaqueline, muito grata aí pelo assunto de hoje. Eu coloquei lá uma caixa de perguntas. Qual assunto você gostaria, né, que eu conversasse aqui, que eu explicasse, que eu compartilhasse conhecimento? E a Jaqueline de Fátima aí respondeu autoconhecimento e propósito, que é um dos tópicos que eu mais recebo na busca do atendimento dos mapas. É uma das coisas que as pessoas mais pedem. Elas estão em busca do seu propósito de vida. Então, eu vou falar sobre isso hoje. Olá, Alice, bem-vinda. Olá, Shirley. Então, é um assunto super, super importante, né, gente? Que faz parte de todos os seres humanos, porque nós não estamos aqui à toa. Existe um porquê da nossa existência, existe um porquê, né, de estarmos aqui nesta vida. E, apesar de eu acreditar em reencarnação, né, eu não escondo isso, eu acredito em reencarnação, eu vejo isso nos mapas e entendo o porquê das coisas, né, o porquê de ser assim e ter que buscar tal coisa, né? Apesar disso, eu acredito que cada vida é única, cada oportunidade é única, né, e não volta. Cada conjunto, né, essa encarnação, como você é... O que está acontecendo aqui? Opa! Pessoal, voltei. Caiu, voltou, certo? Já estão aqui de volta? Todos aqui? Vocês estão me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim? Posso continuar? Boa. Então, vamos lá. O que é propósito de vida? Gente, é uma intenção que a gente coloca aí na nossa vida, né? É você saber a sua direção, é você dar um sentido para a sua vida. E não simplesmente ir vivendo e falar, né? Eu já escutei tantas pessoas dizendo, eu tenho que aproveitar, vai que eu morro amanhã. Mesmo que a pessoa morra amanhã, mas que o caminho que ela viveu até o dia, até o último dia, tenha trazido crescimento para a alma dela, que tenha trazido virtudes, né, que ela tenha se superado nesse dia. Então, todos os dias é uma oportunidade para a gente fazer melhor, para a gente se trabalhar, para a gente olhar para dentro, mas também para a gente acolher, porque tem momentos que a gente, né, que está mais desafiante emocionalmente. Então, o que você pode fazer aí para se equilibrar, né, buscar estar com pessoas, enfim, fazer terapias, colocar em prática toda a sua sabedoria, né? Então, tudo isso é muito importante. Então, uma pessoa com propósito é aquela que tem um objetivo na vida, né? E pretende alcançar alguma coisa, que seria esse seu propósito de vida. Então, ter um propósito
envolve descobrir o que você ama na vida, né? O que te faz feliz. E aqui entra o autoconhecimento, né? E muitos sábios colocam o propósito de vida como autoconhecimento. Isso é uma verdade. Só que a gente esquece quem nós somos e o que a gente vem fazer a partir do momento que a gente nasce. E não basta só você se conhecer, você tem que pôr em prática. E outra, você tem que compartilhar para o mundo. Porque nós não somos seres que vivemos isolados. Nós somos seres interdependentes. Somos os seres nesse planeta mais inteligentes que tem, com múltiplas inteligências, mas mais interdependentes um do outro. Então, não vivemos bem sozinhos, né? E faz muito mais sentido quando você consegue se abrir para o mundo. Então, a gente vai conversar sobre isso, tá? A Cabala, gente, ela fala sobre o Tikkun. Eu trago isso no atendimento. O atendimento de mapa, eu não falo só sobre o mapa de numerologia cabalística. Eu coloco a astrologia do Ki das estrelas, que é um mapa chinês, é um código. Esse eu tenho toda uma história com esse mapa e foi muito interessante como ele entrou na minha vida. E eu acessei, consegui ter acesso a todo o material para estar passando para as pessoas. Então, eu pego o resultado e dou de presente mesmo para quem passa no atendimento comigo, tá? E aí, o terceiro mapa que eu coloco é o mapa astral. Nesse mapa astral, nesse mapa, eu encontro uma informação que está referente à sua correção espiritual nesta vida. Fala um pouco da sua vida passada e o porquê que nesta vida você tem que buscar exatamente esta correção. Então já é uma direção, sabe, gente? Uma direção assim que vai mostrar algo que está por trás de decisões que você vem tomar. Entende? Aí a Alice fez um mapa maravilhoso. Olha, traz muita clareza, não traz, Alice? Eu guio muito a minha vida por isso, porque é muito mais fácil, sabe? Muita gente fala assim, mas eu vou pelo que eu sinto. Só que as pessoas vão pelo que sentem e elas não sabem exatamente para onde que elas estão indo. Mas, claro que sim, que o sentimento é muito importante, é um guia, é o nosso radar. Só que dá para você unir o seu sentimento junto com o mapa. A questão, assim, a profundidade de autoconhecimento e consciência que você vai ter sobre si mesmo é muito maior se você tem essas informações do mapa, né? E somar isso com o que você sente. Aí você vai saber o porquê que você sente as coisas. Tá? Então, é de fato um guia na nossa vida. Então, nesse terceiro mapa que eu coloco no atendimento, eu trago essa informação do Tikkun, que é a correção espiritual que a Cabala fala. Então, o que a gente vê? Quanto mais você trabalha no seu Tikkun pessoal, ou seja, na sua correção pessoal, mais você consegue compartilhar o seu Tikkun social. Ou seja, quanto mais você faz a sua correção pessoal, o seu trabalho interno, mais você consegue explorar os seus dons, a sua essência e compartilhar para o mundo. Porque essa é a questão. Não basta a gente ser melhor e estar separado, né, do todo. Basta o quê? O que é mais importante? Você se conhecer e conseguir compartilhar o seu melhor, a sua essência para o mundo. Porque nós estamos todos conectados, né? Então, como que a gente vai saber o que a gente melhora, o que a gente deve melhorar na gente? Então, é através do autoconhecimento, é você trabalhando em você, e aí você vai avançando, né? E aí você vai avançando como pessoa e vai conseguindo compartilhar mais na sua vida, nessa missão social, tá? Que é o seu propósito, nada mais é do que o seu propósito de vida, né? E o que não é propósito de vida, gente? Ele não deve ser confundido com ambição, né? Gente que pensa, por exemplo, só no dinheiro e escolhe uma carreira porque vai te pagar melhor e aquilo não te completa, não te faz sentido, né? Se você escolhe esse caminho, você sempre vai sentir um vazio. Você vai sentir um vazio dentro de você. Tem um yogi que ele diz assim, que um ser humano, ele chama Swami, se torna maduro quando ele contribui mais do que ele consome. Então, esse é um paradigma, né, para ser entendido nesse mundo nosso, porque o nosso mundo ele está muito consumista, né? Claro que não dá para generalizar, mas tem muita gente aí que se guia pelo consumismo, pelo padrão, pelo que está na moda, pelo que eu quero, e acaba se preenchendo aí com a matéria. E às vezes escolhendo uma profissão que vai tomar boa parte das horas do seu dia, tá?
porque aquilo vai te dar um retorno melhor, mas não te preenche. E aí o que acontece? Você não faz com alegria, você não está feliz, você não faz com amor, com a sua verdade, entendeu? Então acaba que a coisa vai minando e não flui. E a pessoa também nem tem sucesso. Normalmente essas pessoas acabam não tendo sucesso suficiente, né? Ou que de fato realize elas. Olá, Amir, olha aí, querido, seja bem-vindo. Gente, o Amir é um professor de cabala, eu adoro muito as aulas dele, é demais, aprendo muito com ele. Então, pessoal, falando aqui, né, de autoconhecimento e propósito, o que não é também? Quando uma outra pessoa escolhe a sua vida, decide por você algo na sua vida. Quando a pessoa não se conhece, quando a pessoa não confia também nos próprios sentimentos, às vezes, até pelo fato da criação que teve, né? Tem muita gente, quando é criança, quer fazer alguma coisa e os pais não dão autonomia, não deixam aquela criança decidir por si, e querem decidir pela criança. Então, o que a criança acaba aprendendo? Que o que ela sente não é verdade. E acaba se desconectando do que, de fato, é o instinto dela, é ali a intuição dela mostrando qual que é o caminho que ela deve seguir. Então, o que acontece com essa pessoa depois? Muitas vezes, ela deixa outras pessoas decidirem por ela. Né? Acaba que toma decisões e as outras pessoas vão levando essa pessoa para o que faz mais sentido para elas e não para você mesmo. Percebe? Não sei se, eu imagino que algumas pessoas, não sei se todas, mas algumas pessoas podem estar se identificando com isso que eu estou dizendo. Né? Às vezes os pais querem decidir a vida dos filhos e isso também não é saudável. Tá? Porque você não está sentindo, não está seguindo o que é importante para você, qual que é a sua verdade. Porque a sua verdade pode ser diferente dos seus pais, por exemplo. E não é fácil, né, gente? A gente falar diferente aí de um padrão familiar muitas vezes, mas tudo isso faz parte. Tá? Tudo isso vai fazer parte do seu trabalho de autoconhecimento para você seguir seu propósito. Você tem que ver, claro que nem todo mundo vai fazer parte desse exemplo que eu dei agora. Tá? Você tem que analisar se é o seu caso ou não. Então, quando a pessoa permite que o outro decide, é porque ela não se conhece, ela não sabe o que ela quer. E aí ela não está confiando nos seus próprios sentimentos, ela está sem direção e fica mais fácil colocar a decisão na mão de outra pessoa, percebe? Porque ela não quer decidir por ela. E isso a pessoa não está se responsabilizando pela própria vida. Ela não está com as rédeas da vida dela na mão. Tá? Então, um outro ponto também que a gente pode trazer é quando a pessoa foi treinada emocionalmente para se defender. Né? Por exemplo, lá no Brasil, por exemplo, que acontece muita violência, estupro, fiquei sabendo esses dias agora que teve histórias assim. Nossa, eu acho tão triste, gente. Pessoas, o mundo já está tão difícil, né? E as pessoas agindo, né? Fazendo esse tipo de coisa, enfim. Eu sei que mesmo isso pode estar no caminho, tanto de quem agrediu, tanto de quem foi agredido, sabe? Pode ter relação com outras vidas. Quando a gente vai olhar para o caso, a gente acaba achando essas explicações, mas nem isso justifica, né? Traz uma dor horrível. E então muita gente cresce com medo e se protegendo do outro. E isso faz com que bloqueie o chakra cardíaco e bloqueie a compaixão pelo próximo. Por quê? Porque a pessoa precisa se defender. Então, a gente tem que encontrar um meio termo aí, né? De saber o momento que você vai se doar e de como se doar para o mundo, percebe? Para as pessoas não confundirem. Eu demorei para perceber isso também, porque às vezes meu jeito era muito simpática e tal, e as pessoas podem confundir isso, entende? Então, a gente tem que encontrar aí esse equilíbrio, né, para também saber agir de maneira autêntica e saber se comunicar abertamente com as pessoas, né? Se você cumprimenta as pessoas ou não, nos lugares que você passa, enfim, tudo isso entra, né? Então, gente, o nosso propósito, ele fazer o melhor para o todo, né? Tanto para você trabalhar algo que te preencha, para você fazer o seu melhor, compartilhar o que você tem de melhor para o todo, para o mundo. Então, o que definiu o nosso propósito de vida é uma oportunidade. Por que isso é importante? Gente, primeiro eu vejo assim,
Se eu não faço nessa vida, eu estou empurrando para a próxima. Eu estou fazendo um processo de evolução muito mais lento. Só que a gente tem que ver que tudo precisa de um tempo para ser digerido. É um processo. Você tem que respeitar esse processo, porque a velocidade pode também trazer, às vezes, uma dor maior, percebe? Então, outra coisa, por que é importante você encontrar o seu propósito? Você já sentiu, por exemplo, alguma sensação de vazio, de insatisfação, né? Às vezes você sente que você tem que buscar algo a mais, né? Ou parece que está faltando alguma coisa na sua vida, você está feliz, mas não está totalmente, tem um vazio. Então, muita gente até fala que o propósito de vida é ser feliz, né? E aí, se você está com esse vazio, você não está feliz em alguma coisa, então você tem que buscar por isso. Falar é tão fácil, né, gente? Mas é isso que a gente tem que estudar para a gente conseguir traçar aí esse plano de vida, sabe? Então, porque quando você está no seu propósito de vida, você sente uma leveza, você sente que você está no caminho certo, na direção certa. E quando você consegue definir esse seu propósito de vida, você consegue ser mais feliz. Às vezes, isso pode implicar alguma mudança forte na sua vida, porque se você até hoje não sabia qual era o seu propósito, você pode ter deixado outras pessoas guiarem, influenciarem o seu caminho. E, e aí é mais complicado na hora que você tem que sair, né? Porque dói. Então vamos lá, gente. A gente está construindo toda essa. Estou vendo aqui a pergunta, né? Como a gente perceber qual que é esse propósito? A gente está construindo essa ideia, essa consciência para a gente chegar lá. No final, eu vou passar uma atividade para vocês, vou passar algumas perguntas para vocês responderem, tá? Porque é uma coisa que só vocês podem, de fato, decidir. E claro que sim, os mapas ajudam imenso. Eu ajudo muitas pessoas nessa busca de autoconhecimento, nessa construção do caminho, junto com vocês, porque eu não posso construir por vocês o caminho, eu posso mostrar quais são as energias que aparecem em vidas passadas, nessas vidas, nessa vida, o porquê, né? E o que está pedindo, qual que é a correção espiritual. E aí isso vai ressoar na pessoa, isso ressoa, né, quando eu estou fazendo essa leitura. E a pessoa, ela já está trilhando um caminho, né? E aí ela vê onde que ela está, de onde que ela vem, onde ela está, para onde ela tem que ir. Isso vai trazendo um direcionamento, tá? É um propósito, é um processo e é preciso também paciência, ok? Gente, eu sou um exemplo disso, tá? Eu sou um exemplo, até porque eu faço esse trabalho, então, com o outro, e eu faço isso com o outro porque eu busco, em primeiro lugar, para mim, né? Eu busquei a numerologia, a astrologia, muito para entender a minha vida e do meu contexto familiar, tudo que estava acontecendo, tudo que acontece. Eu acredito que muita gente pensa que é fácil, né, estar no meu lugar, ou que é fácil a minha vida, e não é. Eu tenho momentos super desafiantes, né? A transformação, se a gente busca isso, a gente tem que encarar, às vezes, o que mais nos assusta, sabe? E então, assim, tem que mesmo respeitar o tempo de cada um, tá? Porque nem sempre é fácil, tá? Porque o que acontece, gente? A gente consegue trilhar, ver esse caminho, você enxerga qual é o caminho que tem que ser feito, e depois você tem que colocar o pé nele, né? Você tem que colocar o pé nesse caminho, colocar o pé e depois trilhar. E você não consegue enxergar tudo que vai acontecer, né? Consegue ter alguns vislumbres, né? Eu consigo, às vezes, ter alguma visão de passado e futuro, mas na hora que você trilha, existe uma vulnerabilidade, existe uma incerteza, e isso é o viver. Ou seja, mesmo os mapas, né? Eles não vão te trazer toda a resposta, toda a segurança, percebe? E olha que eu vou seguindo a astrologia. A astrologia, a cada momento, ela vai me trazendo, assim, alguns porquês de alguns sentimentos, ou momentos de interiorização, de limpeza. Eu presto muita atenção nisso. E vou respeitando, então fica mais fácil, tá? Mas, só quando você entra nessa posição ali de vulnerabilidade, que você consegue encontrar os seus sentimentos mais profundos. E pode ser bem desafiante. E por isso é importante também não fazer sozinho, né? Você tem alguém para conversar com você, para
um terapeuta para te ajudar, para te sustentar muitas vezes, para não te deixar cair, né? Ou sua mãe, ou seu pai, seus irmãos, não sei, seus amigos, pessoas importantes para você não estar sozinha aí nesse processo, tá bom? Olá, Odete. Olá, Bela, Tina, Adriana. Então, pessoal, outro exemplo de pessoas assim que encontram seu propósito, que é bem diferente assim que eu vejo do meu, né? Eu tenho uma ligação muito forte com esse trabalho de autoconhecimento e propósito, justamente isso, né? Comigo e com as pessoas. Eu tenho mesmo essa ligação com esse assunto. Mas eu vejo outras pessoas, por exemplo, tem uma mulher que eu conheço e que ela era focada no trabalho, estava casada, tal, e ela não queria ter filhos. Até que um dia ela engravida, e ela não queria engravidar, tá? E aí nasceu o filho dela, então ela tem um filho hoje, já tem aí quase 10 anos, e ela se encontrou. Na numerologia dela, inclusive, ela nasce um dia, gente, que é um ótimo dia para ser mãe, tá? Só que, enfim, ela não sabe disso, né? Aliás, eu falei isso para ela, mas imagina, ela não sabia disso durante muito tempo na vida dela. E ela se encontrou como mãe. Então ela parou tudo na vida dela para ser mãe e dona de casa. Ela dedica a vida dela para isso, porque ela se preenche assim. Percebe? Só que o que eu vejo nos mapas? Tem pessoas que, de fato, o caminho está mais ligado com a família ou com a maternidade. Outras está mais ligado com a profissão. Outras com trabalhos voluntários. E podem ter um trabalho paralelo, um fixo e fazer por fora o voluntário. Enfim, cada pessoa é uma coisa, porque cada pessoa tem uma causa, tem um porquê da encarnação, que é diferente do outro. Então, às vezes o que serve para mim não serve para você. Por isso que eu não posso responder por você. Eu posso te ajudar a enxergar o seu caminho, mas eu não posso responder para você. Tá? Então, cada um tem uma correção diferente. E eu conheço mais de uma mãe que faz cuida dos filhos, se realiza, é o propósito de vida delas, faz homeschooling, as crianças com uma educação assim muito boa, aprendem a ler de forma impecável, né? Porque tem aquela dedicação, tá? Então, é importante você respeitar os seus sentimentos, tá? O que preenche você. Porque o que vai marcar, às vezes, uma pessoa, né, que vai tocar uma pessoa, não é a mesma coisa que está ligado com o propósito de vida de outra pessoa. E o que te tocar, o que te preencher, é o que vai fazer com que você haja com amor. E que esse amor preencha as pessoas que estão recebendo. Seja um filho, ou seja as pessoas que você que recebe do seu trabalho. Entende? Então, o importante é você estar preenchido com o seu propósito de vida. E claro que, se o seu propósito de vida está relacionado à carreira, é importante você não abandonar a família. Né? Você tem que equilibrar as duas coisas, assim, ou mais, né? A sua saúde, ter seus momentos de lazer. É importante a gente equilibrar todas as áreas da vida, tá? Mas nós temos uma missão de vida em específico. E aí você traça a sua vida por ali e depois você equilibra as outras áreas, tá? Às vezes, a gente tem que desapegar, né, também, porque muita gente fica com aquela coisa de que, eu tenho que fazer algo grande na minha vida, né, e hoje em dia a gente aí com as mídias sociais, as pessoas estão bombando, e aí se não tiver igual ao do outro, não tá bom. Então, deixar de criar essa ansiedade na sua vida também, porque o caminho que você constrói é mais importante, viver esse caminho é mais importante do que essa ansiedade por algo, entendeu? Então, se desapega disso também. Porque a ambição, gente, ela faz parte do ser humano. Só que é preciso ter uma ambição saudável. Cabala, por exemplo, vem de Lecabel, que significa o quê? Receber. Então, nós somos receptores de luz. Tá? É como se o Criador fizesse a gente para a gente conseguir receber, para ele dar forma à energia. Porque se você joga água no chão, por exemplo, se não tiver um recipiente, ela se perde. Então, você tem que ter um recipiente. Então, nós somos recipientes do Criador. E a gente dá forma. Nós damos forma para a sua energia. E através das nossas ações, as coisas também se produzem, criam, nascem, se transformam. Por isso que nós somos co-criadores. Então, a gente tem que ver o que a gente vem compartilhar aqui nesse mundo. Tá? E aí, para isso é importante, a ambição, ela tem essa missão do quê? De você absorver essa energia para conseguir canalizar aqui no mundo. Mas sempre existe ali um limite.
né? Um limiar, melhor falar um limiar, que a pessoa pode, às vezes, se perder, sabe? Às vezes tinha, meu propósito de vida, então, está relacionado a ajudar pessoas. E a pessoa ficar com uma ambição tão desmedida que ela coloca a energia dela no sucesso e no tamanho daquilo e perde aquela verdade, o sentir, sabe? Aquela vontade de estar ajudando e construindo o outro. Então, a própria ambição da pessoa pode ser uma objeção, né, para o propósito de vida. Por quê? Porque ela perdeu a essência. Né? A gente vê isso, não é difícil de acontecer. Tá? Então é importante ter essa consciência. Outras objeções que a gente pode encontrar, a pessoa achar que ela precisa de dinheiro para ela conseguir manifestar o propósito de vida dela. Né? Olá, Sarita, queridona. Né? Outra objeção que a gente pode encontrar aí, eu tenho uma família para sustentar, então eu não quero arriscar e não vou sair do meu trabalho, não vou buscar uma coisa que me faça feliz de verdade ou que faz sentido para mim. E aquilo, a pessoa vai se matando por dentro, parece que a pessoa vai morrendo aos pouquinhos, sabe? Porque ela está fazendo algo pelo outro e está se abandonando. Então, e aí, então a pessoa tem que abandonar o trabalho e não se importar em sustentar a família? Não. A pessoa pode pedir para o universo que, olha, eu quero encontrar meu propósito de vida e pedir ajuda para o Criador, para os seus anjos, a encontrar esse propósito de vida de uma forma que consiga sustentar a família também. Porque quando a gente faz essas orações sinceras, a gente pede para o universo, a coisa acontece. Tem coisas que estão ao nosso alcance, entende? Então você tem que pedir o que é importante para você. Olha, é importante para mim encontrar meu propósito de vida e sustentar minha família. Eu quero as duas coisas. Entende? É possível. Só que é importante você acreditar que é possível. Então, veja bem essas objeções que você está colocando, essas crenças que estão impedindo você de chegar aí na ação que você tem que ter. Porque muitas vezes é um medo que você tem aí dentro de tomar algum posicionamento e aí você prefere não olhar para o que você está sentindo. Então, é desafiante, sim. Tá? Então, assim, medo, insegurança, são objeções, tá? Que estão no nosso caminho. E tem gente que prefere assumir a insegurança e falar, não, olha, sinceramente, eu não estou pronto, eu não estou pronta para dar esse passo na minha vida, porque né, culminaria aí em tomar decisões de muita transformação. Tem pessoas, e a gente tem que respeitar, quando a pessoa ela tem o livre-arbítrio dela, e pode ser esse o caminho. No sentido, a pessoa vai sentir o preenchimento? Não, não vai. Mas ela escolheu ir por esse caminho. É um processo de evolução mais lento. Ela não vai se preencher em determinada coisa. Ela vai olhar para outra pessoa e falar, nossa, aquela pessoa está preenchida, eu não estou. Né? Mas por quê? Porque a pessoa não teve coragem do quê? De colocar o pé no caminho. Então, não basta traçar o plano, tem que viver o plano que você enxerga, né? O seu porquê. E aí você vê com clareza o que você quer, você trilha esse caminho. Depois disso é colocar o pé, né? Viver o processo, tá? E viver o processo, gente, muitas vezes pode implicar no quê? Fazer um empréstimo no banco, que eu tive uma pessoa que eu atendi semana passada que estava com isso, fazer uma reforma, mudar de cidade, terminar um relacionamento, mudar de emprego, sair de um emprego que você sente ali um comodismo, está acostumado, e às vezes você sente que aquilo não te preenche, já não te faz sentido, né? Eu atendo pessoas assim, mas eu já estou ali há 15 anos, né? Mas aí a pessoa ganha 600 euros, que aqui em Portugal, gente, 600 euros é um salário mínimo. E é pouco, né? 600 euros não paga um aluguel em Lisboa, uma renda de um apartamento, não paga. O aluguel mais barato em Lisboa é 600 euros. Tá? Então, tem pessoas que vivem um salário mínimo aí com 600 euros. Ou seja, a pessoa não vai conseguir ter uma autonomia na vida dela, vai sempre estar dependente e acaba aceitando a imposição de outras pessoas que vão decidir pela sua vida, percebe? Olá, Maria, Latina. Então é isso, gente. Depende de cada caso. Por isso que os mapas são bacanas, assim, são bons mesmo de se ver, porque você vai entender o seu caso, entende? É difícil falar para uma pessoa sem estar vendo o mapa. Tanto que as pessoas que eu atendo com mesa radiônica, por exemplo, normalmente são pessoas que passaram no mapa, porque eu sei
quem você é, eu sei da sua vida, assim, o que você veio fazer aqui, sabe? Então faz muito mais sentido para mim acompanhar pessoas terapeuticamente que primeiro passaram comigo nos mapas, tá? Isso é o que acontece, é isso que eu faço normalmente, tá? Então, assim, vamos pensar. Como um jeito errado da gente estar buscando esse propósito? Você seguir o propósito de outra pessoa. Eu faço o meu, eu tomo as minhas decisões. Mas se uma pessoa quiser fazer igual a mim, pode ser que não dê certo para ela. Por quê? Porque ela está querendo viver o propósito de outra pessoa, ela não está vivendo o propósito dela. Entende? Então ela não sabe, às vezes, o que para um não é para outro. Porque a causa é diferente, então a consequência é diferente. A gente tem a mesma ação, não vai ter o mesmo resultado. Até porque cada pessoa tem um conjunto de informações. Né? Qual é o dia que você nasceu? Já é uma informação que eu não preciso fazer cálculo nenhum, mas eu já tenho uma noção de comportamento daquela pessoa, sabe? É muito interessante. Eu fico observando as pessoas, né? Quando eu vejo assim, algum número que eu gosto, tá? Fico observando para aprender como aquele número se manifesta também e aprender com as pessoas, com seus dons. Né? Então, isso sim, você olhar para alguém que você vê que tem um dom e você aprender. Agora, pode ser que você nunca faça com a mesma facilidade que aquela pessoa faz. Por quê? Porque aquela pessoa nasceu com aquilo, ela já construiu isso de outras vidas, entende? Então, ela tem aquela energia nela. É uma coisa que flui, que acontece. A coisa é natural, a pessoa nem se esforça por isso. Acontece, simplesmente flui. Ou seja, você tem que entender os seus números, as suas vibrações. Nós não somos um número, gente. O número, ele representa o quê? Uma vibração, uma energia que faz parte da nossa composição. Porque nós somos matéria, mas... Desculpa, nós somos energia. E a energia se torna matéria. Nós estamos na matéria. Mas nós somos energia. Então, com os números, a gente vê essas vibrações que formam essa matéria. Percebe? É por aí. Então, se você quiser fazer igual o outro, sem se conhecer, você vai estar pulando essa etapa de se conhecer, de se sentir. Né? Às vezes a pessoa, não, eu quero buscar meu propósito de vida, e já começa a fazer algo sem ter entrado em contato consigo, sem perceber o que está sentindo, sem se conhecer, sem se compreender. Então, fica mais desafiante por aí, tá, gente? Às vezes a pessoa tem alguma crença, né? Porque a gente tá aí, o mundo é cheio de padrões, e aí você quer seguir o padrão, né, que você aprendeu. Nós fazemos parte dessa sociedade, né? A sociedade é cheia de crenças. Não, olha, a gente nasce, aí tem que fazer uma faculdade, quantas pessoas já não estão fazendo universidade? Né? Depois tem que casar, e tem que ficar casado, se tá bom, se não tá, tem que ficar casado, porque a família, e aí a pessoa às vezes não tá feliz, não tá preenchida, e aí pronto, separa, e a sociedade já não acha que aquilo é certo, essa pessoa não deve estar batendo bem da cabeça, enfim. Existem crenças aí na sociedade, e é muito importante você ver que se você aceita essas crenças, se você concorda com elas, é porque isso está ressoando em você também. Né? E isso aí vai fazer parte do seu processo de cura. Você quebrar paradigmas, né? E se entender e se ressignificar, porque senão o que vai acontecer? Você acaba se frustrando, né? E essas frustrações vão se somando dentro de você, vão se instalando progressivamente na sua mente, vai te gerando estresse, outras doenças psicossomáticas, por conta desse vazio que você está deixando, né? Esse buraco em você. A pessoa não está integrada, entende? A pessoa está desintegrada. E acordar para esse fato, gente, não é algo simples, tá? Porque muitas vezes a mente está programada para pensar, para julgar, para competir, né? A pessoa que não se integra, ela entra nisso, na competição, no julgamento, na comparação, ela se compara, porque ela não sabe quem ela é, porque ela não traçou o caminho dela. Então, ela é insegura e acaba se comparando com o outro, e às vezes se achando menor que o outro, aí entra em competição, percebem? Então, tudo isso são coisas a perceber. Se você está nesse padrão de competição, é porque você não se conhece ainda, porque você não sabe qual é a sua energia, que é só sua. Sabe, existe uma combinação que é super especial, que é só sua. Existe algo que só você pode fazer por você.
e que só você pode fazer do seu jeitinho nessa vida. E existem pessoas que só você vai alcançar. Então, isso é muito importante, tá, gente? Às vezes a pessoa tem aquele sentimento de busca, mas ela não sabe por onde ir. Então, a pessoa pode nem se identificar, às vezes, com o que eu estou falando aqui, porque ela fala, não, mas eu busco, né? Eu estou procurando, mas a pessoa não sabe por onde ir. Por quê? Ela precisa se conhecer, né? Então, você está feliz? Né? A felicidade, ela acaba sendo um radar também. Aquilo que está te trazendo felicidade é algo que está mais resolvido. Mas onde está o vazio é porque tem aí trabalho para ser feito. Concorda? Tem um trabalho aí que você precisa olhar, que você precisa ressignificar, reconstruir. Tá? Então, é importante a gente encontrar o que faz a gente feliz. Então, qual que é o jeito certo, né, de encontrar o nosso propósito? O que você faz que você faz com leveza? O que você faz bem e que as pessoas te pedem ajuda para isso? Porque você faz com naturalidade, você faz com facilidade. Isso mostra que você tem um dom aí, tá? Isso é um dom que está no seu caminho, que está na sua energia. E aí não existe tanto esforço, percebem? É algo que flui. Ou seja, isso pode fazer parte do seu propósito. Porque a gente nasce com algo a corrigir, essa correção pessoal, e quanto mais você corrige, mais você compartilha para a sociedade. E a gente nasce também com uma caixinha de ferramentas para fazer essa correção. Então é importante você ver o que você tem que melhorar em você e usar essa caixinha de ferramenta a seu favor. Ok? E aí, gente, se conhecer, né? Seguir os seus sentimentos. É tipo aquele clichê, assim, segue seu coração. Eu lembro uma época, assim, que eu acho que era adolescente, e eu lembro que os clichês meio que caíram a ficha dos clichês. É seguir o seu coração, é você seguir o seu sentimento. Ok, a gente escuta muito isso, mas você está fazendo isso? Você está seguindo os seus sentimentos? Então, fazer essa reforma íntima, né, esse caminho de autoconhecimento, buscar uma atividade para compartilhar através de uma ação compassiva, né, uma ação que vem somar no meio que você tiver, que vai fazer a diferença. E aí, esses dons que você tem é um caminho, é uma dica para você fazer a diferença, tá? Para você conseguir compartilhar para o meio. Porque lembrando que nós somos todos interdependentes, nós precisamos uns dos outros, que nós nos completamos. Não adianta a gente querer trilhar o caminho sem a ajuda de ninguém ou sem ajudar ninguém, né? Tem até aquela frase que eu escrevi no meu livro, né? O que seria de um engenheiro civil sem um pedreiro? É só a ideia. A gente tem que colocar a mão na massa, tá? Mas essa frase também, tanto ela fala de trilhar o caminho, de pôr o pé, né, no caminho que você desenhou para você, quanto ela fala do quanto todo mundo é importante, né? Porque a gente se complementa, a gente se fortalece junto. Tudo isso, gente, assim, a vida, né, ela é efeito. A nossa vida, ela é um efeito. Ela não é a causa. A causa, ela não está contida no efeito. Ela tem que existir independente do efeito para que ela seja causa. Percebem? Existe ali a semente e ela vai brotar. Mas ela só brota se existe causa. A nossa vida, ela é uma manifestação de uma causa. Então, é essa causa que a gente tem que buscar. É esse porquê. Qual é a causa? Qual é o porquê da sua vida? Por que você está aqui? O que você tem de especial que você pode compartilhar nesse mundo? Saber o seu propósito é conhecer a sua causa. Então, essa causa é o porquê que você está aqui. É o que você veio fazer e como você vai fazer isso. Você tem que encontrar o caminho de como você vai fazer isso. Tá? É justamente o que eu vejo nos mapas, gente. E isso são fenomenais, os mapas. Tá? Tudo que circunda, né, no mundo é banhado, né, de causa e efeito. Nada acontece por acaso. A ciência e o conhecimento, eles permeiam tudo que está à nossa volta. E o acaso é simplesmente uma expressão pragmática da nossa ignorância.
ou uma incapacidade de determinar a causa de um evento. Quando a pessoa não sabe o porquê do efeito, ela está ainda sem direção. Ela ainda está sendo efeito e não sendo causa. Então, você conhecer a sua causa vai fazer com que você tenha ações coerentes com essa causa. Nesse mundo, todo mundo, né, que é toda inteligência, dizer que o propósito da vida é morrer ou ir para outro lugar diferente de onde estamos, não faz sentido. Muita gente dizia também assim, ninguém muda, as pessoas não mudam. Eu falo, nossa, então a vida não faria sentido se as pessoas não mudassem, porque nós existimos para evoluir. Nós existimos para ser melhores, para corrigir nossos erros do passado. Existem dias positivos e negativos no calendário cabalista. O dia positivo é um dia que você tem a misericórdia do tempo. Então, a causa e o efeito se distanciam. Isso é o que acontece muito em reencarnação. Porque você pode ter errado numa encarnação, teve todo um padrão, e você vem numa outra, você vive o efeito dessa outra encarnação, você vive esse efeito. E você vem tendo que corrigir isso, né, e se libertar disso. E aí um dia negativo é quando a causa e efeito estão próximos, porque você não tem tempo. Você tem um pensamento negativo e bate o pé aqui, o dedinho do pé na quina da cama. Sabe? É como se ali você já levasse não pensa assim. Já passaram por isso? Às vezes você tem um pensamento que não foi legal e de repente alguma coisa acontece. Que é para você perceber que não é esse o caminho. Então ali você já meio que pagou esse pensamento. Não sei se faz sentido isso para vocês. Ai, Titi, quero um mapa, bora fazer o mapa. Gente, eu amo mesmo fazer esse trabalho dos mapas de autoconhecimento com vocês. Eu amo. E eu vivo isso fortemente, sabe? Vivo mesmo isso. E eu sei que tem pessoas que têm medo desse trabalho, têm medo de olhar para a verdade, têm medo de viver o que de fato é o propósito. Né? Tem muita gente que busca e pergunta qual é o propósito, qual é o meu propósito de vida, eu quero me preencher, estou me sentindo vazio e tal. Mas na hora que olha, não quer aquilo, percebe? Por quê? Porque tem que sair da zona de conforto, porque tem que se transformar, porque tem que olhar para o que está doendo, porque tem que sentir a dor. E a gente sabe que a dor transforma, né? Então, não estou dizendo que é fácil, não. Mas é um processo evolutivo. Você tem que ver o que você quer, tá? Porque se, não quero sentir a dor, tudo bem, mas você vai continuar na frustração, em alguma coisa. Porque é justamente aquilo que está te chamando. É justamente aquilo que está te chamando para transformação, ok? Obrigada, Marlice. Você também é maravilhosa. Alta astral. Então, gente, se a gente não quer evoluir, por que a gente vai nascer, né? Nascer para morrer? Não faz sentido. Se a gente já tinha morrido antes, já estava morto, vai nascer para quê? Se não tem porquê. Tem que ter um porquê essa vida. A Márcia também vai fazer os mapas. Nossa, é muito bom, gente. Assim, para mim é um guia, tá? E a numerologia cabalística é matemática, né? Então, é muito, muito organizado, muito objetivo. E existem vários mapas. Eu mesmo já trago 3 mapas para vocês no atendimento. E eu acho isso, assim, um guia para a vida. E para o meu filho também, sabe? Para conhecer meu filho, para compreender ele, entender o caminho dele. E eu vejo a ligação do mapa dele igual o nome do meu filho, igual o nome do meu pai. E a data de nascimento igual do meu bisavô. Ou seja, ele tem a conjunção do meu pai com o meu bisavô, sabe? E eu vejo isso nos mapas. Então, traz essas energias. Eu já percebo algumas coisas. E isso é importante para a gente ajudar a criança a se construir. Né? A Vânia, eu amei fazer o mapa contigo, recomendo, gratidão. Ai, Vânia, que legal. Vânia do céu, que muito interessante mesmo os nossos encontros, né? A Vânia também está aí fazendo a formação de reiki, e a gente passa por algumas conversas e é incrível como que a gente se atrai, pessoal. Ela já morou aqui na cidade que eu estou morando, olha só que coisa incrível mesmo. Então, assim, é que tem mais detalhes, né, Vânia, da história. Então, gente, voltando aqui, né, sobre essa questão de nascer. A gente não nasce para morrer, né? A gente nasce para fazer algo, para fazer a diferença, para evoluir. Então, quanto mais você conseguir fazer a sua reforma íntima, mais você vai conseguir compartilhar para o mundo, tá
bom? Aí a Regina também fez o mapa, super interessante, uma ajuda incrível, super poderosa. Isso aí, Rê. Legal, né, gente? Bastante gente que está aqui no Mastermind já passou também pelos mapas. Eu fico super feliz com isso. Super feliz de acompanhar vocês, né? E fico também curiosa para ver como é que vai ser o andamento da vida de cada um aí que passa comigo, tá? Porque quando a gente encontra um propósito, gente, ele entra no nosso coração, é aquilo que ressoa para você. O que ressoar no seu coração é um sinal, sabe? É um sinal que você deve levar em consideração e seguir isso que te alimenta, tá? Então, do ponto de vista pessoal, podemos colocar o autoconhecimento como propósito. Tá? Do ponto de vista social, o propósito será sempre produzir, né, uma terra do jeito que a gente gostaria de viver, né, combatendo aí a parte mais negativa e as diversas expressões da ignorância do eu, né, e dos comportamentos humanos. Tá? Procurando fazer esse polimento, né, procurando com que cada ser humano seja melhor. E aí isso começa com a gente mesmo. E é muito importante a gente reconhecer, né, a importância de ser um contribuidor para o mundo. Então, que cada um encontre dentro de si esse pontinho de contribuição para o mundo, tá bom? Para objetivar essa contribuição, para que o nosso mundo seja mais proativo, mais construtivo. Tá? Então, vamos aí à atividade de hoje. Eu vou deixar algumas perguntinhas, se vocês quiserem aí anotar as perguntas, tá? Uma coisa, por que você quer encontrar o seu propósito? Por quê? 10 segundos para pensar. Não é uma pergunta assim que parece simples, mas ao mesmo tempo já faz você se encontrar, né? Tem alguma coisa aí dentro, então por que você quer encontrar o seu propósito? Então, responder isso, gente, pode te ajudar a te impulsionar, a te dar força nessa busca, tá? Pode te ajudar aí nessa meta, ok? Então, fazer uma relação do que você gostaria de fazer e do que você faz bem. O que você gostaria de fazer, que você admira, e coisas que você faz bem, seus dons. Coisas que fluem naturalmente nas suas ações. Anota aí. Fazer uma lista dos seus valores. O que é importante para você viver. O que você quer viver no seu dia a dia para ter esse preenchimento. Gente, eu fiz isso e as coisas acontecem. Escreve, tá? E coloca aí no papel, que vocês vão conseguir. Vocês merecem. E o Criador quer que vocês sejam felizes. Então, se você está comprometido com a sua evolução, se você está comprometido com a sua vida, responde essas perguntas, coloca num papel que isso vai te ajudar. Outra pergunta. Como você gostaria de viver? Porque é importante que o seu dia a dia esteja ligado, né, às suas ações, que você viva conforme você construa, né, para que você construa a sua vida. Não adianta você estar vivendo o seu dia a dia diferente, né, do que você quer viver. Então, você está muito distante, tá? Não faz sentido, tá? Rodrigo, dá vontade de rir quando me falam de dons, eu não acho nenhum em mim. Ah, Rodrigo, às vezes você faz naturalmente, você nem percebe, entendeu? Alguma coisa que você faz bem, você não percebe. Outra coisa que pode ter acontecido aí, Rodrigo, é o quê? Eu não sei se você estava desde o começo da live, eu falei um ponto super importante. Gente, olha, tem mais perguntas, tá? Só deixa eu responder aqui essa questão. Que é quando a pessoa ainda está criança, tem vontade de fazer as coisas e os pais não deixam. Então, por exemplo, se seu pai e sua mãe não deixaram você fazer coisas que você queria, decisões que você tomava, e eles tomavam as decisões por você. E aí, as decisões deles iam contra o seu sentimento, ou seja, não estava sendo levado em consideração o que você estava sentindo. Por isso que só que, gente, isso é assim, isso foi tão forte para mim, e quando eu me tornei mãe também, que eu sempre procurei ver a necessidade do Lorenzo, sabe? E eu ensinei o Lorenzo a tomar decisões desde muito pequeno. E aí eu cheguei num ponto que eu tive até que colocar um equilíbrio nisso, porque eu tenho que tomar decisões por ele também. Então eu tenho que ver o momento que, né, eu me posiciono como mãe e o momento que
existe espaço para olhar a necessidade dele, percebe? A necessidade dele, assim, que tem que ser levada em consideração naquele momento. É tudo muito sutil. Né? E a gente tem que estar muito atento, a mente presente, muito atento a cada momento. Porque, olha, um deslize, de repente, pode ter um erro, tá? De repente eu vejo, errei aqui, não era como eu queria que fosse. E agir como eu não gostaria de ter agido, acontece. Mas aí eu tomo aquela consciência e procuro conversar depois e fazer diferente na próxima oportunidade, entendem? E aí, que tá mais importante, né? A gente está vendo aí um caso de que provavelmente isso aconteceu, tá, Rodrigo, das suas escolhas, de que você tem mesmo que olhar para os seus sentimentos, tá? Para o que você sente, e começar a se guiar, ver o que é importante para você, responde essas perguntas. Quais são os seus valores? O que é importante para você? O que você gostaria de viver no seu dia a dia? Se você não está vivendo, então você está distante disso, né? E aí você pode começar a construir esse caminho e colocar o pé no chão, entendeu? Por exemplo, para mim é muito importante a atividade física, muito importante, faz toda a diferença. Então eu tenho que estar ligada nisso. Eu tenho que ter isso no meu dia a dia, percebe? Eu tenho que fazer por isso. Eu tenho que encontrar esse tempo, eu tenho que abrir esse espaço, porque senão eu não vou estar preenchida ali. E aí não adianta eu preencher o resto e abandonar uma parte que já foi muito bem preenchida em algum momento. Mas se eu abandonar, isso fica no passado e não está no presente. Então, às vezes a gente já construiu alguma coisa, mas a gente tem que conseguir sustentar aquilo. Sustentar e construir mais, né? Levando o que já foi construído. Então, a gente tem que ver muito bem quando a gente vai colocar algo a mais na nossa vida, se a gente vai tirar outra, o que é que você vai tirar? Lembra da live dos hábitos? Acho que foi a semana passada, né? Que eu fiz a live dos hábitos com vocês, e eu falo justamente disso, ok? Gente, as lives estão todas interligadas, tá? Agora, Rodrigo, uma live aí para você assistir é a live de autoconfiança, a primeira live, porque ela vai falar justamente dos sentimentos, ok? Do que você sente. Então, como você gostaria de viver, gente? Qual que é o seu ideal de vida? É importante pensar nisso e definir, porque quando você pensa nisso, você dá uma forma. E aí você começa a atrair isso para você, na sua vida. Valesca, nossa, meu desejo na adolescência era morar em outro país, mas meus pais não deixaram. Daí hoje tenho um filho que mora há 3 anos em outro país e me sinto realizada por ele. Olha, você sabe que isso aí acontece, Valesca, que é o quê? Morar em outro país pode ter até o buraco pode ser muito mais embaixo, tá? Pode ter um porquê da sua vontade, pode ter um porquê de estar no caminho seu ou do seu filho. A gente não sabe se um dia você também vai morar fora, pode acontecer, tá? Mas eu quero pegar esse exemplo, gente, para mostrar o que acontece na linha das famílias. É o quê? Às vezes, a sua cura, viver o seu propósito, pode ser a cura dos seus ancestrais. Porque às vezes eles não conseguiram fazer. E aí você vem e consegue, e liberta toda aquela insatisfação, todo aquele vazio. Entende? Mas é desafiante, porque às vezes eles não conseguiram fazer, ou por conta da cultura, dos tempos, outros tempos, né? Outras objeções que existiam. Hoje a gente está no momento que a gente tem mais liberdade. Mas muitas vezes porque não tiveram coragem de se posicionar. Ou os que tinham coragem de se posicionar também poderiam ser castigados. Então, viver o seu propósito hoje pode ser uma cura para toda a sua ancestralidade. E o que acontece? Às vezes, o pai, a mãe, vamos supor, o avô, tal, não sei, pensa numa coisa que deseja aquilo e constrói e desenha aquilo. Quando você pensa, é o que eu acabei de falar, quando você desenha, você define, você dá a forma. Só que muitas vezes a pessoa deu a forma e não conseguiu viver. Mas aí o descendente consegue, porque aquilo já tinha sido criado pelo seu ancestral. Entendem? Então, o seu ancestral criou aquilo na mente, tá? Inconsciente ali, que está conectado daquelas almas, daquela família.
E aí o descendente consegue cocriar com mais facilidade, consegue viver com mais facilidade. Ok? Isso aí, Valesca, é muito comum acontecer. E por isso que a gente viveu o nosso propósito, na verdade, nossa, é assim, existe muita coisa por trás disso, muita cura por trás disso. Só que não é, gente, eu vou falar para vocês, não é fácil, tá? É desafiante. Mas você tem que ver se você está comprometido com isso, ok? Ou se você quer ficar na zona de conforto insatisfeito. Existe essa possibilidade também. Aí você tem que ver que é o preço que você está pagando. Não buscar o seu autoconhecimento, o seu propósito de vida vai te trazer um vazio. Esse é o preço. Você pode ficar nesse vazio e pagar esse preço. E esperar a próxima encarnação. Vai nascer de novo, vai começar tudo de novo. Tá? Lucinda. Olá, Juliana. Gostaria de saber a que mapas se refere. Então, Lucinda, o mapa de numerologia cabalística, não é o pitagórica, totalmente diferente. Ah, já fiz a numerologia, pitagórica. Tá, pode fazer a numerologia cabalística, vai te trazer aí um monte de informação. Ok? Astrologia também chinesa, que eu trago, e astrologia cabalística. Tá? Então, é assim, eu faço esse combo de mapas para ajudar a pessoa a se conhecer, se entender, ver esses dons que aparecem no mapa e conseguirem ver qual que é a correção espiritual que está nessa encarnação. Existe uma em específico, tá? Às vezes duas coisas que você tem que juntar. E aí isso faz você se guiar por essas informações, tá? A tomar decisões, gente. Porque quando você, né, é assim. Ah, deixa eu falar mais umas perguntinhas aí antes, tá? Quem tá anotando, pega aí o lápis, continua anotando mais umas coisinhas que eu vou falar agora. Então, qual que é o propósito da vida? E se você passar essa pergunta para como usar o meu livre-arbítrio enquanto vivo? Porque aí você é aquela decisão, aquelas escolhas de todas as vidas, né? De todos os dias. Você ir agindo de acordo com o que você se realiza e com a sua verdade, com o que você está sentindo. Quais são os seus sentimentos? Quais são os seus pensamentos que você tem? Qual é esse padrão aí que vem se repetindo? Quais são as suas necessidades? Você sabe? As suas vontades? As suas preferências? Qual é a sua verdade? Aí você está mais no caminho do propósito, sabendo responder isso. Tão fácil, né? Parece que é tão simples essas perguntas, parece que a gente vê sempre. Então, gente, é desenvolver um senso saudável de self, que vai te levar a tomar decisões corretas, que sejam coerentes com você mesmo, com a sua verdade, e isso vai te levar a uma vida autêntica. É você conseguir se conhecer, saber esses seus pensamentos, seus sentimentos, para você tomar essas decisões de acordo com a sua verdade. Tá? Isso é um resgate, gente, é um resgate de alma mesmo. Né? Um resgate do self, fazer esse trabalho. Tá bom? Como usar o meu livre-arbítrio? Olha, Valesca, ótima pergunta. O livre-arbítrio, normalmente, ele é as decisões que a gente toma inspirado pela alma, tá? Mas, isso assim, dizem que o livre-arbítrio é isso. Só que eu digo que ele pode ser guiado pela alma quando você faz uma meditação e encontra paz e consegue ali ter uma clareza para tomar uma decisão, ou ele pode ser pelo ego, né? E, enfim, porque quantas pessoas passam a vida na zona de conforto e não tomam decisões? Percebem? Assim, decisões proativas. Mas elas estão usando o livre-arbítrio delas, para ficar ali. Então, eu acredito nisso. Tá? Por isso que é você usar o seu livre-arbítrio para ações que vão estar de acordo com o seu propósito. Que vão, de fato, manifestar a tua essência aqui. E aí você fazer mesmo o que você veio fazer.
né? Alguns vão conseguir em menor quantidade, né? Assim, proporção, porque mesmo a pessoa que não toma uma decisão drástica na vida dela, ela pode ter o livre-arbítrio de ir para um caminho mais fácil. E aí a missão de vida vai ser uma proporção menor, sabe por quê? Porque o Tikkun pessoal foi trabalhado numa proporção menor, ela foi num caminho mais fácil. Quando ela resolve fazer um polimento maior, o Tikkun dela, pessoal, foi mais trabalhado, ela consegue manifestar mais. A missão social aumenta. Então, olha aí, pessoal, muita gente que ainda está perdido, se comparando, também não se culpem por estar se comparando, mas cuidado aí com a competição, isso é tão chato, sabe? Olha, aquela coisa de olhar para a grama do vizinho, a inveja, tá? Olha para a tua grama. Isso, segue a intuição, o livre-arbítrio está muito ligado com a sua intuição, com o seu sentimento. Tá? Mas é importante você ter discernimento, clareza, buscar essa clareza no seu caminho, tá? A Valesca, aprendi a meditar com você no ano passado, eu tenho praticado diariamente, então eu estou no caminho. Que bom, Valesca. É você seguir a sua verdade, tá bom? É assim, gente, a gente tem que olhar, a Valesca já tem um mapa dela, né? Valesca, eu sempre estou ligada com o meu mapa, tá? Então pega o mapa para ler de novo, porque a gente está aí trazendo essa consciência, tá? Então, responde essas perguntas olhando para o seu mapa. Você já tem o seu mapa. Olha lá o mapa da astrologia cabalística que eu trouxe para você, por exemplo. E responde essas perguntas de acordo com as informações que eu te trago, junto com seus pensamentos, com seus sentimentos, com o que você gostaria de viver, com o que você faz bem, que as pessoas querem a tua ajuda, ok? Então, é por aí, tá, gente? Com os mapas é muito mais fácil, porque a gente não fica dando tiro às cegas, entendeu? A gente tem muito mais direção, tá, gente? Então, essa é a verdade. Mas, depois disso, é você seguir, olhar para os seus pensamentos. Padrões de pensamentos que podem voltar, ciclos, crises, ok? Nise, como ter acesso a esse mapa? Nise, basta você mandar um e-mail para mim, eu te mando, ou uma mensagem, eu te mando um e-mail, como você faz para se inscrever, e eu atendo pelo Zoom. Depois do atendimento, são 2 horas de atendimento. Olha, eu trabalho 2 horas, depois eu encontro vocês ao vivo, mais 2 horas. São 4 horas de trabalho, para vocês terem uma noção. Para vocês terem esse mapa, são 4 horas de trabalho. Depois do atendimento, vocês recebem um dossiê com mais de 40 páginas de informação sobre vocês, sobre a sua vida e sobre a sua correção espiritual. E depois, recebe junto também a gravação da nossa conversa, tá? Porque esse mapa, gente, as informações que eu coloco nesse mapa, essas 40 e poucas páginas, tem gente que chega a 46 páginas, essas informações valem para essa encarnação inteira. Então, já aconteceu de eu atender a mesma pessoa mais de uma vez, porque ela queria receber as informações, a leitura, num novo momento. E, de fato, vem novas informações, porque eu canalizo informação também. Então, o que eu falo no áudio vem como informação extra, além das 40 e poucas páginas. Tá bom? Sara Henriques, qual é o preço? Então, o valor hoje do mapa está 98 euros aqui na Europa ou 550 reais no Brasil, ok? Que está incluso tudo, tá? Essas 4 horas de trabalho, a gravação do atendimento, as 40 e tantas páginas, tudo isso está embutido nesse preço, né? Que é uma super, um super combo, tá, gente? São 3 mapas, né? São 3 mapas. Então, tem muito mapa, às vezes, que já vale aí, já custa 500 reais, tá? Não sei se você deve estar em Portugal, né? A Valesca, toda criança deveria, ao nascer, receber um mapa. Gente, eu também acho. Eu super acho isso. O pessoal fala, não nasce com manual. Nasce com os mapas. Então, eu atendi agora uma mãe também. Ela, no próximo mês, vai fazer uma filha, no outro mês, a outra filha. No Natal, eu atendi uma mãe. Deu de Natal para as 3 filhas o mapa. E é ótimo pegar, assim, atender essas adolescentes, porque a gente vê o que elas estão construindo e dá sabe, o potencial delas recheia, entendeu? Elas conseguem explorar muito mais, porque elas têm muito tempo para se construir antes de começarem a trabalhar mesmo, a fazer o ticum social delas, tá? Como pagar pelo Brasil? Zezé, eu tenho conta no Brasil, você pode transferir para mim, ok? Eu tenho conta no Brasil, eu tenho conta em Portugal, então é tranquilo,
tá bom? Mandem mensagem, quem quiser fazer o trabalho dos mapas, pode mandar mensagem aqui no Instagram, passar o e-mail de vocês, que eu mando o e-mail com todas as informações, com conta, com a ficha de inscrição. Atenção para quem vai fazer mapa. Eu preciso da informação da certidão de nascimento de vocês. E, pasmem, que só serve a primeira certidão. A segunda certidão já pode ter alteração, sabia, gente? Tem pessoas, eu já vi, trocarem a ordem de nome, por exemplo, eu sou Juliana Ramos de Carli, e aí, de repente, coloco Juliana de Carli Ramos. Ou pessoas que têm acento, que aí tiram acento. Olha, eu já vi cada história. Gente que foi registrada à mão, não foi no computador ou em máquina, e aí na hora de colocarem acento, em vez de colocar um acento agudo, colocaram uma crase. Sabe aquela coisa que a pessoa está escrevendo rápido e tum? E aí colocaram uma crase, gente. Isso muda todo o cálculo. Só que como era um aluno meu, que já tinha feito, assim, sei lá, dezenas de cursos comigo lá em Lisboa, e eu conhecia, né? E eu conhecia a letra dele, tudo que eu vejo até na letra, tá? Eu vejo os números de vocês nos seus comportamentos, nas letras e tal. E eu falei, ele não tem esse número. Não tem, não tem, não tem. Aí eu calculei de outro jeito. Não é ele, não é ele. Aí eu falei para ele, olha, eu não sei porquê, mas tem alguma coisa que eu não sei te dizer o que é. E aí ele, olha, a mãe dele achou a primeira certidão de nascimento que tinha sido escrita à mão e ele estava com uma crase no nome. Calculei com a crase, trim, vem, aparece a pessoa ali. Em números, tudo, as informações todas apareceram. Percebe? Então, assim, aí uma vez, olha, outro caso que aconteceu foi assim, a pessoa não tinha nenhum acento no nome. Aí quando eu vejo, que bom, né? Porque daí não tem erro, não vai ter nenhum erro nesse nome aqui. Começo a atender a pessoa, aí comecei a perceber, tem algo errado. Se a pessoa não está concordando com o que eu estou falando, está errado. Porque esse mapa, gente, ele é assertivo, ele é carimbinho, é um carimbo, tá? E aí eu falei, olha, fala aí com a sua mãe. Aí ela ligou para a mãe dela, ao vivo comigo. O que aconteceu? A mãe e o pai eram analfabetos. A pessoa nasceu na França, ela foi registrada na França e os pais inventaram o sobrenome dela. Inventaram. A gente quer que ela chame assim. E quando ela chegou no consulado de Portugal, os portugueses não deixaram colocarem o nome da filha desse nome inventado. Falaram, não, mas qual que é o seu sobrenome? E aí colocaram o sobrenome dos pais de verdade. Então, ela passou a vida inteira achando que ela tinha um sobrenome igual ao dos pais. Ela descobriu, durante o atendimento comigo, que ela foi registrada com outro sobrenome. Só que o que acontece? É a primeira certidão que vai valer o seu mapa. Tá bom? Agora, assim, a Luciana, minha mãe já morreu há muitos anos. Não, é consulta pelo Zoom, gente. A minha consulta é digital, não é ao vivo, tá bom? Inclusive, eu já atendi até vizinha meu pelo computador. Sabe por quê? Porque eu fico com o mapa aberto, eu fico olhando pro mapa, pra pessoa, de um jeito diferente. Se eu estou no presencial, eu não estou com as informações todas ali, eu fico olhando para os relógios, para os números que me aparecem, com os tempos, os números vão falando comigo ao mesmo tempo. Então, é diferente, sabe? E aí eu fico na energia do meu escritório, eu consigo ter muito mais discernimento de quem sou e de quem é o outro e de tudo que eu canalizo para o outro. Então é muito melhor atendimento online, eu só faço atendimento online mesmo de mapa, tá? Luciana, se você não tem acento no nome, fica mais fácil. E às vezes a gente consegue descobrir também, ok? Então, meus queridos, é isso. Eu espero que tenha clareado aí questões para vocês, que vocês respondam essas perguntas, são super importantes. Eu ofereço para vocês esse trabalho que eu também faço comigo e eu vejo o resultado, tá? É o que eu falo para vocês. Muitas vezes vocês vão encontrar respostas que podem trazer aí insegurança e, enfim, faz parte da vida a vulnerabilidade, tá? Vocês têm que confiar no processo, vocês têm que confiar que a gente está aqui para evoluir, que a gente está aqui para algo maior, entendeu? Que começa com a gente mesmo e encarar, né, tudo que se apresenta, tá bom? Gratidão. Quem quiser fazer aí, Filipa, Luciana, Ana, podem me escrever, a gente marca. A Sam não conseguiu ver inteira. Vai ficar gravada, tá, Sam? Gente, um beijo no coração de vocês. Até quinta-feira. Eu espero que vocês reflitam sobre essas questões, tá bom? E aí na quinta-feira a gente conversa mais e faz a meditação. Para que vocês sintam aí também, encontrem, para que a luz
né, traga a resposta do propósito de vida de vocês, tá bom? Te ajudem, né, ajude vocês a enxergar aí o caminho, ok? Um beijo grande no coração de todos e até quinta-feira. Tchau, tchau.